Mais uma vez, bom dia, irmãos. Bom dia. Nós estamos com o coração muito alegres na presença do Senhor, porque nosso Deus é um Deus que opera milagres, um Deus que está sempre presente em nossas vidas. Estava dizendo para Liana, não está aí, né? E a cama ficou grandona, a comida esquentou o que sobrou. Esse prato é chique. Mas eu estava dizendo para ela por uma conversa no WhatsApp, nunca enfrentei tanta luta, não me lembro nos últimos anos de ter tanta dificuldade em montar, em organizar as minhas ideias acerca daquilo que nós queremos conversar nos próximos 4 cultos. Hoje, primeiro domingo de outubro, 1, 8, 15, nós vamos meditar nesse tema, cruz e maldição, uma perspectiva bíblica da herança espiritual. Tenho estudado, lido, tenho experimentado isso, né? A equipe de parceiros de oração tem experimentado com a gente. É um assunto que há muito tempo tenho no coração de repartir com a igreja, e o tempo junto com a igreja está chegando ao fim, então resolvi engatar essa série antes que não estaremos mais aqui com os irmãos. E eu confesso que foi um período muito difícil. Por quê? Esse tema é muito controvertido. Se tem extremos demais em cima desse assunto. Se apresenta ele como a solução de todos os problemas da vida. Há outro extremo de negar completamente que exista qualquer coisa disso, porque essas duas palavras, no ver de algumas pessoas, são altamente excludentes. Se há cruz, não há maldição. E para algumas pessoas essas duas palavras são como água e óleo que não se misturam, uma anula a outra, escuro e claro. Mas a verdade, a prática indica, e a Bíblia também fala sobre isso, que nós temos muito mais problemas nessa área por conta disso. Nós temos tido experiências profundas com pessoas que enfrentam lutas terríveis na sua vida, que não sabem de onde vem a raiz desse negócio. E há pessoas que também jogam no passado a culpa de tudo aquilo que dá errado para eles, o que também não é absolutamente certo. Esse assunto de cruz e maldição, de herança espiritual, é um assunto altamente controvertido, mas altamente necessário para a vida da igreja e para a minha e a sua vida. Então nós queremos usar o tempo que temos nos próximos 4 cultos, se for necessário alongaremos depois, para tratar esse assunto. Hoje nós vamos fazer um estudo introdutório, em que nós queremos definir algumas questões e apresentar a direção principal que nós queremos abordar esse assunto. Qual é o propósito dessa série que nós vamos iniciar hoje? Qual é o objetivo que nós temos aqui? O que nós pretendemos com isso? Em primeiro lugar, nós queremos esclarecer dúvidas. Quem tem dúvidas sobre esse assunto? Você tem dúvidas? Eu tenho muitas dúvidas sobre esse assunto. Eu leio papers de pessoas muito embasadas na palavra de Deus, que dizem que a teologia da maldição hereditária é uma heresia.
Eu leio textos escritos, livros de pessoas que ministram e têm sido extremamente abençoadoras na vida de pessoas que embasam esse negócio e me dizem que é bíblico. Eu tenho dúvidas. E nesse meio, discernir e passar isso pelo crivo da Bíblia é muito importante. Então, primeira coisa que é a minha intenção nesses estudos, que a gente possa sair com as nossas dúvidas principais atenuadas. Não digo que nós temos a pretensão de resolver todas as dúvidas sobre isso, não, em hipótese alguma. Se alguém disser que domina por completo esse assunto e não tem mais nenhuma questão em aberto, então desculpa, está falando besteira, está falando de prescrutar coisas que não conhece, que é o propósito do coração de Deus. A segunda coisa que nós pretendemos aqui é trazer entendimento bíblico. O que a Bíblia diz a esse respeito? Fala a Bíblia alguma coisa sobre esse assunto? Há algum fundamento bíblico para nós entendermos? Como nós vamos interpretar alguns textos da Bíblia que aparentemente contradizem com outros textos da Bíblia? Acho que pode diminuir um pouquinho, está ecoando aqui na frente. Alô? Então, o que nós queremos? Nós queremos, ao longo dos próximos estudos, hoje nós vamos pincelar algumas bases que nós queremos lançar sobre isso, trabalhar sobre esse assunto a partir de uma perspectiva bíblica. E a terceira coisa é estabelecer um padrão prático. Como nós vamos pôr isso em prática? Tem pessoas que falam o seguinte: isso daí é heresia. Jesus já morreu na cruz e ponto final. Tudo foi pago na cruz, isso é balela, é lero-lero. Mas essas mesmas pessoas não têm explicações para coisas que acontecem na vida de pessoas, cuja a orientação, a explicação tem um coração em Deus e não há explicação. E não há como justificar pessoas que num processo de quebrarem ou se libertarem de algum jugo que receberam ou herdaram espiritualmente e passaram a partir daquele momento ser vitorioso. Queridos, não estou te dizendo que contra as evidências práticas, não estou dizendo, não estou querendo um argumento pragmático. Estamos falando que nós queremos entendimento bíblico. O que eu estou dizendo é que há situações em que não temos como explicar. Que há coisas que, se não for do ponto de vista espiritual, nós não temos como ter entendimento. Portanto, esse é um campo que é extremamente delicado e que nós não podemos desprezar a opinião de nenhuma das pessoas. E nós precisamos estabelecer um padrão prático. Precisamos estabelecer aquilo que vai nortear a maneira como nós conduzimos isso. No ano de 1989, tive a oportunidade de ir a primeira vez ao Japão. Nunca tinha ido ao Japão. Início de ministério, tinha acabado de sair de um evento em Manila, em Filipinas, em que participei de um grupo que estudava sobre batalha espiritual, demônios territoriais e tudo mais, encabeçado por Peter Wagner, congresso chamado Lausanne II. Conheci uma missionária costarriquenha. Assisti esses workshops todos e saí de lá com algum estudo que eu já estava desenvolvendo nessa área, completamente assustado. E eu piso o pé no Japão. Eu começo a andar no Japão.
Quem já foi no Japão sabe que vai encontrar qualquer lugar. Você vai andando, tem lugares parados, né? Dindias, pequenos templos com alguns oratórios. Você vai andando, você vai vendo, vai andando. Fora os grandes lugares que são turísticos, que eu já visitei, a gente visita como lugar turístico, mas são templos de outras crenças religiosas. E eu fui entrando no Japão, e andando, e lembrando aquilo. Meu coração começou a apertar de uma maneira que eu nunca tinha sentido na minha vida. E ali dentro de um trem, negócio andando, eu orei sozinho no meu coração. Senhor, eu não sei qual era a crença dos meus antepassados que vieram desse país. Nem era dos lugares onde eu estava. O meu pai, a família dele vem de Okinawa, a família do meu avô vem de Hiroshima, por parte de Hiroshima pelos dois lados, porque a madrasta da minha mãe é de Ishikawa, mas os pais mesmo, os dois, são de Hiroshima. Eu disse, eu não sei qual é a crença que eles tinham, mas eu quero dizer, Senhor, que a palavra chegou na minha casa. E a partir de hoje, a partir do momento que entreguei a minha vida a Jesus, eu rejeito qualquer sorte de crença e de pactos e alianças que os meus antepassados possam ter feito, porque o sangue de Jesus entrou na minha vida e na vida da minha descendência. Eu não fiz nenhuma oração quilométrica de quebra de primeira, segunda, terceira, enésima geração, não fiz nada disso. Mas daquele momento em diante eu tive uma convicção no meu coração de que aquilo que aconteceu antes e aquilo que vai acontecer daqui para frente tem claramente um divisor de águas, porque a mensagem do Evangelho, porque o sangue de Jesus foi derramado sobre a minha casa e a minha descendência. E pela graça de Deus, meus pais puderam se converter a Jesus. Meu pai não chegou a ser batizado, mas a minha mãe eu tive o privilégio de batizar. Queridos, não estamos falando de uma coisa mística, estrondosa e tudo mais. Há situações que precisamos ter entendimento nesse sentido, mas estamos falando de uma área que precisamos ter noção de como lidar com isso. Vamos pensar um pouquinho sobre o histórico dessa questão da maldição hereditária. Ela surge, eu procurei alguém que tivesse escrito esse negócio e confesso que não achei nem autores que escrevem sobre isso, nem pessoas que poderiam me dar um background histórico disso. Mas essa teologia ganhou força, muita força no meio evangélico nos anos 80, quando a questão da batalha espiritual teve uma dimensão muito grande no meio das igrejas. E como tudo aquilo que se traz à tona, se tem uma tendência equivocada de você atribuir como solução de todos os problemas. Descobrir a solução de todos os problemas. E essa teologia vai resolver todos os problemas. Eu não sou cardiologista, está aqui o Marcelo que é cardiologista, eu pensei, será que eu vou falar isso? Mas eu vou falar porque foi meu cardiologista de Curitiba que falou isso. No ano de 1999, eu tive um problema do coração, uma obstrução quase que total de uma das artérias principais do coração, que chama DA, acho que é descendente anterior, e por muito pouco não infartei. Se tivesse infartado, provavelmente deveria ser algo muito complicado. Fiz uma desobstrução, uma angioplastia, colocando uma prótese chamada stent. E na ocasião o médico falou assim, olha, você dê graças a Deus porque descobriram esse tal de stent. Tem alguns anos que esse tal de stent está funcionando e aí descobriram, senão iam ter que rasgar você aqui todo, abrir e fazer uma ponte de safena, alguma ponte. Mas graças a Deus hoje você vai tomar uma anestesiazinha aí, vamos colocar não senti nada, só o pós que demorou um pouquinho, mas nada, vida normal.
normal, depois nada. E ele me comentou o seguinte, alguns anos depois: rapaz, eu fui num congresso aí, esse cardiologista era muito, a gente acabou desenvolvendo uma amizade muito boa. Ele disse: rapaz, fui num congresso e hoje eles estão estudando. Quando descobriram o stent, começaram a botar stent em tudo quanto é lugar no coração das pessoas. Então tem pessoas que têm 3, 4, 5 stents, tudo, qualquer obstruçãozinha mínima eles tocavam stent. Aí descobriram que não é qualquer lesão que ele é eficiente, tem lesões que não precisa. E agora estão aplicando em alguns casos descobriu que a velha ponte é o que funciona mesmo. Quando aquilo que se descobre de novidade se aplica muito generalizado, quer na ciência, quer na vida espiritual. E quando descobriram, ou alguém trouxe, não sei quem que trouxe à tona essa questão, se descobriu o seguinte, e essa questão da maldição hereditária, ela partia do seguinte pressuposto: as coisas que estão acontecendo hoje, complicado, de errado na tua vida, tem explicação em pactos e em heranças que você recebeu do passado na tua vida. Portanto, tudo aquilo de errado que tem, você amarra todos os demônios e acabou. Você é um cara feliz e resolvido. E vamos pôr isso em prática em todo mundo. Vamos! Só que o rescaldo desse negócio não foi bem isso. Por quê? Porque não resolveu o problema de todo mundo. Essa visão reducionista de que todos os problemas se resolvem à luz da quebra de uma maldição hereditária começou a causar conflitos, e pior do que isso, começou a deixar pessoas com problemas porque eu não consigo resolver, portanto eu sou problemático. Se a teologia é correta, se o princípio é pai bola, se resolve e não está resolvendo na minha vida, então o problema sou eu, ou esse Deus é muito fraquinho. E o que começou a acontecer? Frustração, pessoas com problemas que não conseguiam ser resolvidos, pessoas que confessavam até a trocentésima geração passada e nada de resolver os seus problemas, continuavam tendo os mesmos problemas. Isso trouxe, queridos, muita confusão no meio evangélico, começou a haver muito conflito. E o resultado disso foi rejeição a essa teologia. N pessoas estudiosas sobre o assunto, que dominam, são eruditos na palavra de Deus, começaram a dizer: esse ensino é herético, esse ensino não condiz com a palavra de Deus. Mais para frente eu vou colocar a partir da onde nós vamos fazer a abordagem, mas não vou abordar a partir de Êxodo 20, capítulo 20, versículo 5, que eu visito o papá não sei o que até tantas gerações e amaldiçoa até tantas gerações. Não vou partir desse texto. A exegese desse texto, ela é controvertida, para a maioria dos entendidos, ela não serve como base. E não se explica à luz disso, mas assim para o povo, naquele contexto que eles viveram e na questão que eles estavam enfrentando de quebra da lei, de envolvimento com religiosidade daquelas nações onde Israel estava entrando. Não vou abordar sobre esse prisma, vamos abordar sobre outros prismas. Com isso tudo, queridos, o que aconteceu? Muita gente pegou e falou assim: passou a onda, joga esse pacote fora. E tinha pessoas que, o simples falar dessa palavra maldição hereditária, a pessoa não dava conversa. É quase que: sai daqui, está amarrado em nome de Jesus, essa história não procede. E muitas igrejas se fecharam numa visão mais radical de que tudo se resolveu na cruz do Calvário. E outras continuaram fazendo a prática desse negócio. E as ondas ganham nova roupagem, voltam, e vêm e voltam. Mas de um modo geral houve uma rejeição a essa teologia. Só que o que acontece quando nós rejeitamos? Acontece que nós jogamos fora muitas coisas reais e concretas e deixamos de dar respostas a problemas reais e concretos que as pessoas enfrentam.
vou fazer um paralelo. O fato de nós não conversarmos sobre homossexualidade na igreja significa que nós não temos problema com isso? Absolutamente errado. Há muito problema e há muita necessidade de diálogo. O fato de não se falar mais sobre essa questão nos nossos púlpitos das igrejas mais tradicionais não significa que todas as questões são resolvidas ou se construiu uma teologia sadia em cima dessas verdades. Simplesmente nós deixamos de lado. E como quem pega a sujeira, varre a sala, pega toda a sujeira, empurra num canto e larga lá. Ou como acontece em casa, a gente varre a sala, mas não limpa às vezes a garagem, aí pisa na poeira e traz para dentro. O vento vem, ali parece forma um corredor, tudo que tem de papel, folha na rua, vem tudo para dentro de casa. Não adianta, queridos, não adianta empurrar para o canto, a coisa volta. Então há uma necessidade de nós repensarmos essa questão e nós queremos propor aos irmãos uma nova abordagem sobre esse assunto, porque existem ministérios muito bons, muitos bons mesmo. Eu estava para conversar com o pessoal da equipe de parceiros, e quem sabe algum dia a gente possa desenvolver esse projeto ainda, de fazer uma escola, um treinamento que tem na Jocum de Curitiba, de um pastor chamado Cote, uma escola chamada EIFOL, excelente. Ouvimos palestras do Cote nesse assunto, muito bom, muito boas mesmo, e ele trabalha numa nova abordagem que é muito especial. Então há muita gente boa trabalhando em desmistificar esse negócio, mas trazer as coisas no seu devido lugar. E que bases nós queremos trabalhar então? A primeira coisa, nós temos que entender que existe um processo de maldição. Eu vou dar um exemplo bem simples. Quando um pai cria um filho e começa a dizer para ele assim: você é burro, seu moleque, você é burro, você não presta, você é uma porcaria, você não sabe fazer nada, você continuar desse jeito, você vai ser lixeiro, pelo amor de Deus, cara, só me dá dor de cabeça, que porcaria, esse moleque é uma encrenca. O que esse pai está fazendo? Está dando ácido para aquela criança. Está amaldiçoando a identidade dessa criança. Quando um pai pega um objeto, espanca o filho: seu safado, sem vergonha, faz tudo errado, vem aqui que você vai ver o que é bom para tosse agora. Você não devia ter feito isso, moleque. Senta a botina na coisa. O que esse pai está fazendo? Amaldiçoando. E olha, por irônico que possa fazer, se não acontecer nada na vida dessa família, sabe o que essa criança vai fazer quando ela for adulta e ela tiver filhos? Você sabe o que ela vai fazer? Ela vai virar para o filho dela e falar assim: teu avô foi um cabo safado que fez um monte de coisa para mim, mas eu não vou fazer isso, vai ser um safado, sem vergonha, você é burro, Ele viveu a dor, dói na vida dele, mas ele reproduz. Foi amaldiçoado, é só cortar a corrente? Não, porque ele está ferido, e pessoas feridas ferem. Mas aceitou Jesus. Meu irmão, se nós fizéssemos um Big Brother na vida de todo crente, nós íamos perceber que, pelo amor de Deus, só Jesus na labuta. Nós precisamos entender que nossos atos, herdados ou não, precisam ser quebrados, porque senão nós vamos perpetuar um ciclo de maldições na vida da nossa família. Assim como nós podemos perpetuar um ciclo de bênção na nossa família.
tenho acompanhado pessoas, queridos, tenho lidado com pessoas, e eu não tenho a menor dúvida em afirmar que o desequilíbrio que nós temos na nossa sociedade hoje, comportamental, é fruto essencialmente de identidades deturpadas. Quando as pessoas não sabem quem são, quando ela tem uma comunicação de uma identidade inadequada, elas vão reproduzir uma vida torta, uma vida fora do padrão. E vão viver não o projeto de Deus, mas vão viver alguma imitação que foi plantada, mesmo tendo aceitado Jesus na sua vida. Maldição não se quebra automaticamente quando você aceita Jesus. Queria eu que quando eu tivesse aceitado Jesus, lá no acampamento Panorama, alguém viesse e falasse assim: agora nós vamos fazer um trabalho aqui, ó. Espera só um pouquinho, alguns minutos. Nós vamos resetar toda a tua memória de porcaria que você aprendeu e só mais um pouquinho nós vamos implantar os softwares adequados com as informações boas. Ih, agora eu sou um cara novo. Todas as porcarias que eu vivi, eu não lembro mais nada e está tudo certo. Não muda assim, ou mudou assim na sua vida? Eu já comentei isso em mensagens aqui. A primeira coisa que eu percebi, que cada 3 palavras que eu falava, 2 é palavrão. E no meio da igreja, e no meio das coisas, eu soltava palavrão e todo mundo fazia assim, me olhava e eu, ih, sujou, né? Até adotar o crentez, foi muitos anos, meu irmão. Até que esses olhos fossem trabalhados e enxergassem como o Senhor agrada que enxergue, continua sendo um laboratório, não é automático. A segunda coisa que nós precisamos trabalhar é as heranças espirituais. Nós precisamos entender claramente que é uma herança espiritual. O que a Bíblia tem para dizer sobre nós? Sobre herança espiritual. Você que é pai, que é mãe, vai deixar herança para os seus filhos. É verdade? Alguns deixam herança de dívidas. Espero que não seja o nosso caso. Alguns deixam 0 a 0. Alguns deixam de modo que os filhos estão bem na parada. Mas não é só herança material. Herança física. Mas não só por isso. Eu herdei geneticamente, óbvio, heranças dos meus pais. Meu pai diabético, minha mãe diabético. O Edu fatalmente diabético. Não. Ele teve hábitos que o levaram a desenvolver, porque as minhas 2 irmãs não desenvolveram. Eu tive hábitos que acabaram tornando isso. Alguns deles que eu podia ter evitado, e outros por questão de contexto que eu vivo. Nós precisamos entender o que é isso, como processa esse negócio. E principalmente nós precisamos entender a base dessas 2 coisas, maldição e herança, desse texto bíblico que é muito usado por os que batem pesado na questão que não existe essa questão mais de maldição. Vamos ler todos juntos esse texto? Vamos lá? 1, 2, 3. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se Ele próprio maldição. Está feito. Ele já nos resgatou. Vou só dar um exemplo da minha linha de raciocínio. Você já aceitou Jesus Cristo? Já tem certeza de que é salvo? Quantos aqui acham que é salvo? Tem certeza da sua salvação? Amém. Eu acredito que todos aqui. Mas foi assim, automático? Jesus já morreu, portanto você tem isso? Ou essa certeza é derivada do quê? De uma decisão que vocês tomaram? Pela fé?
Portanto, queridos, toda maldição já foi levada sobre Jesus, porque Ele próprio se fez maldição em lugar, todas elas. Toda porcaria que um pai pode vergonhosamente, equivocadamente falar sobre o filho, no intuito de mexer com a hombridade dele, despertar nele o melhor, tudo isso que ele pensa estar fazendo certo, tudo isso já foi quebrado na cruz, Jesus a tomou. Então, portanto, ele não sente mais nada quando ele se converte? É assim com você? Comigo não foi assim. É assim com você? Não. Olha, meu irmão, quem passou por um processo de libertação em algumas áreas em que recebeu por herança familiar ou por contexto de vida que passou uma série de cargas, de informações amaldiçoadoras na sua vida e conseguiu num processo de cura profunda ser trabalhado e ministrado, sabe que esse negócio não é piloto automático. Jesus já morreu, pronto. Vem aqui na cruz, Jesus já pagou, meu irmão, para de sentir essas porcarias. Se fosse tão fácil assim, querido, todo crente seriam as pessoas mais maravilhosas do mundo, sem problema nenhum. E que não é verdade. Não é automático, não é automático. Essa é a questão. As pessoas que brigam dizendo que essa questão de maldição não existe, estão equivocadas em que sentido? Estão equivocadas no sentido de não perceber que Cristo já realizou, a obra de Cristo já está feita, mas é apropriada pela fé, precisa ser trabalhada, e às vezes a fé precisa ir profundamente, precisa tirar tantas camadas de inverdades e identidades falsas que foram plantadas no coração, desde a mais tenra idade até onde nós estivermos. Queridos, isso é uma obra tremenda. André Vargas trabalha com o ministério urbanos, suburbanos. O pastor Edmo projetou um vídeo falando de um outro contexto, mas ela disse uma frase assim: construir uma nova identidade é um processo muito trabalhoso, porque passa pela desconstrução da falsa identidade. E desconstruir aquilo que a nossa vida inteira fez com que nós construíssemos, querido, você tem que ter disposição de abrir a caixa de ferramenta aí. E é um processo longo. Para alguns, é tão simples. Deus faz uma obra instantânea, lógico, conheço tanta gente que foi ministrado no profundo. Comentei já um amigo que nós fomos orar, ele ficou quase 2 horas estrebuchado no chão, chorando, ali, ninguém sabia o que estava acontecendo. Ele me disse que das 2 horas, a meia hora última ele já tinha tomado consciência, mas ficou com vergonha de levantar. Ele olhou, está todo mundo ali. Mas o que aconteceu ali? Eu sei lá, o Espírito Santo foi lá dentro dele, mexeu, e ele levantou de lá, ele tinha uma outra perspectiva na vida. Ele saiu de lá renovado. Alguns pressupostos que nós queremos adotar para trabalhar, e vamos finalizando a nossa mensagem. A primeira, a obra de Cristo na cruz é suficiente. Ela é totalmente suficiente. Não precisamos de nenhuma nova revelação. O pastor Edu não precisa subir no monte, jejuar 40 dias, senão ele vai ficar muito magrinho. Ele não precisa de nenhuma visita sobrenatural do Espírito Santo para ter entendimento de alguma coisa. Cristo é suficiente, é isso, basta. Aquilo que Jesus fez na cruz é suficiente. Aquele que não poupou, que é o texto que foi lido hoje, seu próprio Filho, antes por todos nós entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Queridos, aquilo que Jesus fez na cruz é um pacote completo e pleno para tudo que eu e você precisamos. Não precisa de nenhum aditivo adicional em contrato, não precisa de uma nova revelação, não precisa de um up naquilo que Jesus já fez. A cruz é única e suficiente, ela não precisa de adicionais nem de revelações mágicas e mirabolantes. Tendo cancelado
o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 3, 13 e 14. No primeiro momento, essa verdade se aplica à nossa salvação. O que Jesus fez do ponto de vista legal? Sobre mim, sobre você, pesava um escrito de dívida contra nós. E era prejudicial, porque o que dizia esse escrito de dívida? Está condenado à eternidade sem Deus, porque Deus não admite o pecado. Havia um escrito de dívida contra nós, mas quando eu e você aceitamos Jesus Cristo, aquilo que Ele fez, Ele encravou na cruz e despojou, e Ele nos deu a vitória nessa direção. Assim, todas as áreas da nossa vida, é assim que funciona. A segunda coisa, tomamos posse das promessas pela fé. Não tem outro jeito. Você e eu não temos nenhum certificado de garantia de que está tudo resolvido. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pela fé herdam as promessas. Tudo aquilo que eu e você recebemos é fruto da fé. Tudo aquilo que Jesus fez é apossado por meio da fé. Eu fui naquele retiro e foi maravilhoso porque houve algo assim. Não, queridos, foi a tua fé. É a fé. O que difere de alguém ser mais abençoado que o outro é a capacidade de confiar mais ou menos no Deus que é único e age igual sobre a vida de todas as pessoas. E de entender que Ele tem propósito, que às vezes Ele vai dizer não porque Ele tem propósitos. Terceiro pressuposto, que para mim é o mais importante nessa manhã: o foco não é o passado, sim as gerações futuras. Grava bem essa palavra. Estudos sobre maldição, heranças espirituais, não tem o foco no passado, mas ele tem um foco em gerações futuras. Você não faz para ser um cara mais zen, para ser um cara mais feliz, para mandar bem, para que as coisas não dê ruim, dê tudo bom, para que você seja o cara e abaixo, porque você vai ser o super, eu vou ser o cara, vai acontecer. Não, meu irmão, esse negócio tem a ver com as gerações futuras. Não tem a ver com as gerações passadas. Não é para condenar porque o meu pai fez um monte de besteira, meu avô era um safado, não tem nada a ver com isso, querido. Tem a ver comigo e com você e com as gerações que virão. Porque quando eu e você entendemos esse negócio, nós passamos a abençoar as gerações que vão pela frente. Esse salmo nós lemos no domingo passado, mas eu quero te convidar a ler do versículo 3 ao 8, para a gente entender aquilo que o salmista quis dizer. Salmo de número 78, abre aí. A partir do verso 3, nós vamos ler até o verso 8. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Vou pular o 5. Então vou ler. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantasse e por sua vez os referisse aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde. Aquilo que nós fazemos, querido, tem a ver com a gente, com as gerações. Assim Deus quer que funcione.
Quando você tem um entendimento daquilo que é o projeto de Deus, você não só abençoa a sua vida, como você abençoa as gerações futuras que vêm depois de você. Quero concluir citando duas frases daquele pedaço do filme Corajosos que a Liana projetou no Dia dos Pais. Aquela fala em que aquele personagem levanta no meio do culto e ele faz a declaração e convida os pais a assumirem junto com eles um propósito. E há duas frases que eu pensei na fala, que resumem aquilo que eu estou querendo dizer nessa manhã. Ele diz assim: papapá, alguns perderam a oportunidade de deixar um legado divino para as próximas gerações. E a outra frase: quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na minha família? Ele responde: eu vou. É sobre isso que nós estamos falando, queridos. De oportunidade de deixar legado para as gerações futuras, de quebrar a corrente de padrões destrutivos que vem na nossa família, na nossa vida, e deixar esse legado divino para as próximas gerações. Essa questão tem a ver com o que vem depois da gente. Tem a ver com os nossos filhos e com os filhos dos nossos filhos e com os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos. Tem a ver com gerações futuras. Não é uma fórmula mágica que nós vamos trazer no decorrer das próximas semanas, um comprimido de quebra-maldição, uma varinha mágica que resolve todos os teus problemas. De jeito nenhum. Mas o que eu estou falando é que Deus pergunta para você nessa manhã: quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na sua família? Quem vai se posicionar para que essas coisas não aconteçam? A Bíblia faz um convite para mim e para você. Jesus já se fez maldição na cruz. Já fez. E nos convida a nos apossarmos. Eu quero te convidar que nas próximas semanas a gente possa se aventurar no entendimento dessas verdades e a gente possa junto ter clareza daquilo que a palavra nos diz e vivenciar com profundidade e deixar para as próximas gerações um legado divino baseado nos propósitos e quebrar toda a corrente de padrões destrutivos que possa estar permeando a tua família. Não vamos fazer caça às bruxas. Lá na frente nós vamos falar sobre como a gente percebe essas coisas. Como eu sei se isso me afeta ou não. Existem vários ministérios que trabalham com questionários e outras coisas. Não vou apresentar nada disso, eu respeito, cada grupo tem o seu jeito. E aqui é uma mensagem curta, nós não vamos trabalhar nisso como seria num seminário prolongado sobre o assunto. Mas Deus de alguma forma pode trazer. Amém? Vamos orar. Nessa manhã eu quero te fazer duas perguntas bem objetivas. Topa aventurar com a gente as próximas semanas e permitir que o Espírito Santo sonde o seu coração para identificar se há alguma corrente de padrão destrutivo na sua vida e na sua família? Topa tomar decisões de ser abençoador para com as gerações futuras? Se esse é seu desejo, fala com o Senhor agora. Diz: Senhor, eu quero abrir meu coração. E começa a ministrar sobre a minha vida. E se há alguma área que eu preciso ser trabalhado, o Senhor possa trabalhar.
Pai, eu quero colocar-me novamente para que o Senhor possa trabalhar sobre a minha vida. Eu tenho orado, tenho sido ministrado em muitas áreas, muitos padrões destrutivos que eu herdei, muitos padrões errados que eu absorvi no decorrer da minha vida pela carga de situações que eu fui exposto e decisões equivocadas que eu fiz, caminhos que eu mesmo escolhi. O Senhor tem ministrado e pela Tua graça tem sido quebrado. Mas eu quero te pedir, Senhor, que continues a sondar se há áreas, se há sentimentos, e que o Senhor possa me confrontar, e que o Senhor possa, com profundidade, trabalhar no meu coração e no coração dos irmãos desta igreja, para que a gente possa estar consciente daquilo que o Senhor realiza, Pai. E aí podemos viver a promessa de João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós pedimos nessa manhã que o Senhor possa fazer isso. E se há pessoas aqui que ao ouvir essa mensagem já identificaram padrões destrutivos na sua vida e na vida da sua família, que comecem a colocar diante do Senhor para que seja quebrado. Em nome de Jesus. Amém.